estamos aqui em mais um Vet Conecta. Sejam bem-vindos. Eu sou a Lívia Leal, embaixadora da NMV, Instagram EIMedVet e Lívia Leal também. Eu tô aqui com o Gui, se apresente. Oi, gente, eu sou o Guilherme, o head da Pet Vet e da Pet South America, e tô feliz de estar aqui nesse primeiro Vet Conecta junto com esse convidado tão especial. Deixar você se apresentar, vai. Eu sou Hélio Altran de Moraes, sou um doutor de cachorro e gato. Ah, muito simplista, muito Se simplista. vocês forem ler o currículo dele, vocês vão ficar 3 dias aqui, ó. Não, mas pode falar. Conta a sua história um pouquinho um pouco. mais, vai, Hélio. Não, Vamos começar do começo. Ligeiramente. Bom, eu sou graduado em Porto Alegre, na URGS, há muitos anos atrás. Fiz o mestrado em Santa Maria. Comecei a dar aula na Universidade Estadual de Londrina, fui para os Estados Unidos, fiz uma residência em cardiologia e medicina interna e o doutorado. Sou hoje membro diplomado do Colégio Americano de Medicina Interna Veterinária na especialidade de medicina e cardiologia. Voltei ao Brasil, dei aula em Londrina. Em 2002 fui para os Estados Unidos, estou radicado desde lá e hoje eu sou professor titular de medicina interna e cardiologia e diretor oficial veterinário da Oregon State University. E eu tenho um interesse todo especial por medicina cardiopulmonar, medicina geriátrica e doenças infecciosas. Em gato tem bastante doença infecciosa. Tem tudo. É o que mais tem. A Pifífel. prevalência de doenças infecciosas se correlaciona diretamente com onde vive o especialista em infecção. É verdade. Eu queria saber um pouco... Bom, um currículo de milhões, né, gente? Queria saber um pouco como foi esse processo que você foi para os Estados Unidos. Porque foi, mas como? Com que idade? Quando? Onde? Como que você conseguiu o contato? Você chegou lá do nada ou entrou na faculdade? Foi como? Não cheguei lá do nada. Eu mais ou menos que planejei a coisa. O planejamento deu completamente errado, mas o errado deu certo. Mais ou menos foi isso. Qual planejamento não dá errado? Eu estava organizando um congresso da Ancliver, ajudando o pessoal a organizar um congresso da Ancliver. Quem que traz? Não, traz o fulano, traz o Beltrano. Aí foi o fulano e o Beltrano. Que era com quem eu ia conversar para tentar fazer o doutorado. Aí no meio disseram, não dá mais para ir, mandaram um outro. Então cada um mandou um outro diferente. E no final, onde eu queria ir, o cara que veio no lugar me disse não. O outro que não era onde eu estava pensando, disse, não, tu tem que ir com a gente, vai para Ohio, que foi o Guilherme Couto. Eu, não vai, tu precisa. Me acertou tudo. E aí isso foi o que me levou. Eu era bem mais jovem do que hoje, não tinha nem 30 ainda. Quando eu fui, né, eu já tinha uma certa experiência, já dava aula em Londrina há tempo. E aí foi que eu fui. E eu fui com o objetivo fundamentalmente de fazer a residência. O doutorado foi a maneira de pagar a residência. Então eu fiz 2 residências que o meu objetivo não era ser... Eu queria ser o doutorado, mas o meu objetivo era ser membro diplomado por um colégio de especialidade americano. Nisso eu fui o primeiro brasileiro. Então, depois disso, muita gente foi... E a minha maneira de ver o mundo é o seguinte, eu cheguei lá, o elevador estava no primeiro andar, eu subi. Agora eu tenho que mandar o elevador de volta, para os outros poderem chegar. Então o pessoal me conversa e tal, eu dou a maior força para... Hoje tem a quantidade bastante de gente que tem diplomado nessas áreas. Nós somos na medicina interna, eu, o João Felipe Galvão e a Cris Ottoni. Na cardiologia, eu, o Luiz dos Santos, a Bruna Del Nero, a Flávia Giacomazzi, e eu descobri uma outra no Canadá, que eu não vou me esquecer o nome dela. Mas já tem uma certa comunidade, né, de brasileiros diplomados, e se botar as outras especialidades, uma quantidade bastante grande. Na Universidade do Oregon, a chefe de Chief of Staff de grandes animais é uma brasileira que é internista de grandes animais, a Ana Pacheco. Né? Eu conheço ela. Eu sou a louca dos grandes e felinos. Eu tô então, assim, se eu ficar em São Paulo, eu vou pra felinos. Se eu for pro interior, eu vou pra grandes. Então, porque eu tô nessa, ainda não sei onde eu quero me meter. A Ana tá lá com a gente, ela é excepcional, faz um trabalho excepcional. Entendi. E Hélio, falando um pouco dessa sua experiência internacional, hoje a gente vê aí já bastante o Brasil exportando alguns veterinários, né, para fora. Mas qual que é a grande diferença da medicina veterinária? Quão evoluído está distante, assim, os Estados Unidos para o Brasil? Você que já conviveu dos dois lados, né? Eu acho que é bastante interessante. Existe uma diferença em muitas coisas, mas a diferença tende a diminuir. A maior diferença que eu vi, obviamente, existe uma diferença tecnológica que o dinheiro compra, que isso vai permanecer por um tempo ainda. Mas quando eu fui a primeira vez em 89, 95. O que me chamou a atenção foi
o vínculo entre as pessoas e os animais. A família multiespécie já era uma realidade naquela época nos Estados Unidos. E no Brasil começava, mas não era nem de longe. Quando as pessoas falam, esse proprietário... Não, você não tem ideia do que é. Hoje o Brasil já está muito mais avançado nessa evolução do que era naquela época, mas os Estados Unidos continuam avançando. Mas a diferença diminuiu. Em termos tecnológicos, o Brasil avançou bastante. O que existe no Brasil é uma discrepância muito grande entre quem está no topo e quem está embaixo. Então, a desigualdade de acesso à saúde e a desigualdade da qualidade da oferta de saúde é muito grande. No Brasil, eu posso ter um tratamento de primeiro mundo se eu tiver como pagar. E se eu não tiver como pagar, eu vou ter um tratamento que é muito abaixo do... Então, essa eu acho que é a grande coisa. Se a gente olhar no topo, o Brasil está bem. Mas se olhar na distribuição, tem muito que possa ser feito, porque a gente tem que melhorar o acesso à saúde veterinária, porque saúde veterinária é saúde humana e saúde ambiental. Então a gente precisa melhorar, elevar todo mundo. A maré alta levanta todos os barcos. A gente tem que levantar. É muito poucas pessoas que têm acesso. Se for ver botar na balança, a quantidade de gente que tem acesso, animais no caso, a quantidade de animais que tem acesso à veterinária de alto nível é muito menor do que a grande maioria. Eles se vê nas periferias, em outras clínicas, hospitais veterinários espalhados pelo Brasil. Sim, o acesso é um grande problema. Um dos grandes problemas no mundo hoje é o acesso à saúde veterinária. E existem várias iniciativas ao redor do mundo, da WSVA, da WVA, World Veterinary Association, Associação Mundial de Veterinária, Associação Mundial de Veterinários de Pequenos Animais, de aumentar o acesso dos grupos de inovação dos Estados Unidos. Então tem vários grupos, porque é um problema. Porque não adianta nada a gente ter o conhecimento se o conhecimento não chega onde precisa. E onde precisa é no veterinário, que pode transmitir isso para aquelas pessoas. Aí já vamos falar de coisa polêmica então, já que você já tocou. E a questão da educação? Você que hoje é professor de uma universidade, fora, olhando como vem sendo tratada a parte de educação veterinária aqui no Brasil. Eu sou professor eu sou professor universitário da veterinária desde 1984. Pegou uma boa evolução. 40 anos. Sim. Eu peguei a evolução, eu saí da... O problema na veterinária brasileira é que, de novo, é a mesma situação. A gente tem coisas muito boas e a gente tem coisas que não são boas. Nós temos faculdades que são muito boas, mas temos uma quantidade de faculdades que não há como ser tudo bom. O Brasil tem mais de metade das faculdades veterinárias do mundo. Isso por si só já é um dado absurdo. Não há como, não tem como. E se pensar que quando eu me formei em 1982, o Brasil tinha 32 faculdades veterinárias, o estado do Rio Grande do Sul era considerado uma anomalia, porque nós tínhamos 5 faculdades de veterinária. São Paulo tinha 3. Paraná tinha 2. Santa Catarina tinha 1. Minas Gerais tinha 3. Paraíba tinha 2. Não, Paraíba tinha 1. Então, mas nesse meio tempo, e foi exatamente quando eu saí para os Estados Unidos e voltei a primeira vez, quando eu voltei em 95, tinha aumentado de 30 para mais de 100. Um crescimento dessa monta não tem como gerar treinadores o suficiente. Gente que possa ensinar com qualidade, não há como. Então isso gerou uma coisa hoje que nem precisa analisar para saber que existe uma farsa em algum lugar. Alguém está fazendo de conta que está aprendendo, porque não há como, não existe como, é impossível ter gente suficiente para aprender. Isso tem que mudar. Eu não sei qual é o caminho para isso mudar, mas manter com mais de 500 faculdades de veterinária um país do tamanho do Brasil, um país de qualquer tamanho, o mundo inteiro provavelmente não precisa de 500 faculdades. Os Estados Unidos tem quantas? Os Estados Unidos são 33 faculdades de veterinária hoje. Nós estamos com uma falta de veterinárias absurda. Então tem várias novas se criando. Então provavelmente, normalmente a gente computa os Estados Unidos e Canadá junto. Nos próximos 3 a 5 anos deve ter 10 mais. Então vai ter uma certa explosão em função da necessidade de veterinários. Nós não temos nem há um déficit muito grande de veterinários e de enfermeiros veterinários. Mas se pegar, por exemplo, a Alemanha, a França tem 4 faculdades. Sim.
Não, eu ia comentar você comentou já dos enfermeiros, dos technicians, né? Isso aqui no Brasil a gente ainda legalmente ainda nem não chega a ser uma realidade, né? O nível técnico de um technician americano para um enfermeiro veterinário aqui no Brasil, né? Assim, não, o meu enfermeiro faz tudo. O meu enfermeiro é capaz. O enfermeiro, tem os enfermeiros especialistas e tem os enfermeiros treinados para fazer coisas específicas. Por exemplo, os meus enfermeiros, nós temos 5 enfermeiros de anestesia, especialistas em anestesia. Eles são capazes de ser chamados no meio da noite, derrubar um cavalo com cólica, anestesiar o cavalo, levantar. O veterinário, isso é uma coisa de enfermeiro. Bons, bem bons. Exato, é gente altamente treinada e o imagina, cirurgião de cavalo tem que ter a confiança que essa pessoa que está anestesiando vai, porque o cirurgião de cavalo é muito preocupado com o que está acontecendo. Tem o menor problema. Então, o nível dos enfermeiros é muito alto nesse sentido. E eles fazem muitas daquelas tarefas que o veterinário no Brasil faz. Mas é um pouquinho diferente, porque na medicina humana também é assim nos Estados Unidos. Na medicina humana, a gente chega no médico, quem me atende é o enfermeiro. O enfermeiro trabalha com aquela pessoa. Depois o médico vem, me examina, conversa comigo e já vai para o próximo. Então a estrutura é diferente. E é uma estrutura muito mais eficiente, porque eu só faço aquilo que só eu posso fazer. Medir pressão arterial, pegar a história, coletar sangue, essas outras coisas uma outra pessoa pode fazer. Então eu sou usado para aquilo que realmente eu tenho a capacidade de fazer. Todo mundo praticando ao nível máximo da sua licença, para dizer assim, para usar um termo de Six Sigma Lean Management. Então, é importante, ajuda muito. O problema que eu penso quando a gente vai implementar isso no Brasil, o brasileiro não tem a cultura de chegar no médico e ser atendido pelo enfermeiro primeiro. É um desaforo, inclusive. É um desaforo, exatamente. Então corre o risco inverso. Então uma coisa que pode ser muito boa do ponto de vista de aumentar a oferta de saúde, aumentar o número de pacientes que eu posso ver, vai ter o problema talvez da rejeição, porque vai sentir que eu estou sendo tratado de uma maneira que não é a ideal. Então existe a questão cultural também em função disso, mas a verdade é que nós não temos esse segundo nível. Nós temos um veterinário e não tem alguém no meio. Sim. Se for comparar com o que você falou de cada um fazendo no limite do seu acesso, se você for comparar, me lembrou na cabeça os internos de medicina humana aqui no Brasil. Quando você vai num hospital escola, você é atendido pelos internos, depois o médico vem, ele repassa tudo, mas é pra eles aprenderem como é que faz a anamnese, não sei o quê, depois o médico vem, me lembrou um pouco isso. Mas o meu internato hospitalar, que nós temos um modelo bem parecido, porque uma outra grande diferença da medicina veterinária nos Estados Unidos e no Brasil, medicina veterinária nos Estados Unidos é uma profissão de saúde, do ponto de vista que não tem nenhuma zootecnia. É só medicina. É um curso de medicina. Não é medicina veterinária, é zootecnia. Não, é só medicina veterinária, não tem nada de criação de animal, não tem nada. Isso aí já traz uma visão de saúde única, né? A gente estava até falando disso. Então, engloba bastante. Uma visão bem, bem diferente do que a gente tem aqui hoje, né? No Brasil, e aí eu estava conversando com o Hélio agora de outras coisas, a gente falou, eu queria que você falasse um pouco da visão que você comentou comigo sobre a ideia da importância do veterinário ser como fosse um pediatra, né? Eu acho família, que né? O que a gente precisa... o que a gente precisa hoje, o que hoje é veterinária no Brasil, o que eu vejo, as pessoas se espelham no clínico geral da medicina, aqueles que não são especialistas. Então, eu vejo e já mando para o especialista. O que a gente precisa, nós temos que nos espelhar no pediatra. Por quê? Porque o pediatra toma conta de tudo até que não dá. E a hora que não dá, eu mando para outro. Do ponto de vista de eficácia, um sistema desses é muito mais eficiente. Se a pessoa que recebe o caso primário consegue resolver pelo menos 75% dos casos, esse é um sistema de saúde que funciona de uma maneira eficiente. Então eu mando 25%. O ideal é 90%, mas 90% é uma taxa muito alta hoje. Mas eu tenho que ser capaz de resolver isso. Eu tenho que ser aquela pessoa que o proprietário vê como um médico de família, médico veterinário da família multiespécie, que é alguém que vai começar comigo desde antes na adoção. O tutor vai chegar para mim antes da adoção, vai ter confiança em mim, nós vamos conversar. Que espécie que tu quer, o que é melhor para ti, dentro dessa espécie qual é a raça,
quais são os cuidados, quais são os riscos. E aí já tem um plano de saúde, nós podemos, porque eu sei, o que o tutor está fazendo, e muitas vezes não se dá conta, é estabelecendo uma parceria com outro ser por 12, 15, talvez 20 anos, se for um gasto. Isso que a gente sabe hoje, eu já posso prever o que vai acontecer com um certo grau de certeza em pelo menos 10 desses anos. Eu sei o que ele vai precisar no primeiro ano, em termos de visita, em termos de vacinas, em termos de orientação nutricional, de orientação de comportamento, socialização, fear-free, todas essas coisas que são importantes. É hora de conversar. É hora de saber o que está acontecendo, quais são os benefícios, mas também o que esperar. E uma outra coisa que a gente não gosta de falar em veterinária, mas que é importante, é o custo. Esse tem um custo muito alto a longo prazo. Então tem que ter as pessoas têm que aceitar. E no momento que elas aceitam isso, é mais fácil a gente poder estabelecer medicina preventiva, vacinação, socialização, essas coisas que são fundamentais para a saúde do pet e para a saúde da família. E é menos e não só do ponto de vista saúde física, também saúde mental, porque não dá tanto estresse. Nossa, com certeza. Eu sou missionária do check-up anual. Eu tenho uma gata, eu tenho que, a gente tem que fazer check-up, porque ela ontem foi visita em casa, ela odeia visita, ela é, totalmente antissocial. Aí ela vomitou. Eu vou lá, tiro foto, coloco na minha... Eu tenho uma planilha de todas as vezes que ela vomita, pra saber se foi de estresse, ou se ela engoliu um elástico de cabelo, que acontece bastante, ou se realmente é algum problema, se é uma bola de pelo. Então, acho que a gente tem que... É uma coisa que está sendo difundida, a medicina preventiva, medicina veterinária preventiva aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, a preventiva já... Tá bem difundida? Bem difundido ou ainda o pessoal só leva quando o bichinho já tá mal? Ou é como aqui? Não, tem de tudo um pouco. Você tem que lembrar que as pessoas, é o modelo americano, é como é nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um mosaico de 50 estados e dentro de cada estado são completamente diferentes. Tem muitas diferenças bastante acentuadas. Então existem áreas que... E dentro, mesmo numa mesma cidade, tu vai ter diferentes níveis socioeconômicos com acesso diverso. Então é difícil, não existe a maneira americana. É claro, se for olhar em termos de complacência, embora eu prefiro o termo adesão, porque a complacência é uma coisa que eu peço para te fazer, a adesão é uma coisa que tu entende que tem que fazer. Né? Então, em termos de adesão a protocolos de medicina preventiva, é muito maior que nos Estados Unidos. No Brasil, desculpa. É muito maior que no Brasil. É perfeito? Não. Tanto que está aumentando o número de Lyme, está aumentando o número de... Uma enfermidade não tem no Brasil, enfermidade de Lyme, de dirofilariose, está aumentando. Né? Tem outros fatores pelos quais está aumentando, mas é porque se a gente tivesse uma prevenção melhor, talvez não tivesse, então a coisa não tivesse tão feia. É, com certeza, maior. Está longe de ser o ideal, tem muito para ser trabalhado. Entendi. Pode falar. Não, fica à vontade. Eu queria mudar um pouquinho de nicho, perguntar... Eu, em uma Pet Vet de 2022, já entrando nesse assunto, eu estava trabalhando no stand da NMV, uma colega te abordou para perguntar em possibilidades de fazer intercâmbio e coisas do tipo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como faz, se é possível, para onde... Tá. Tudo depende, né? Tudo depende do que está se querendo fazer e qual é o objetivo. O estágio, como a gente entende no Brasil, não é uma coisa tão comum nos Estados Unidos. É possível fazer, sim, algumas universidades vão oferecer, algumas clínicas privadas, mas não é uma coisa, se os nossos alunos não fazem estágio obrigatório, é mais parecido com o que é a medicina humana no Brasil, eles têm um internato. O último ano ou em algumas escolas, os últimos 18 meses, é dentro do hospital, tempo integral, e simplesmente mudando de que especialidade tu está fazendo parte naquele momento. Entendi. Então, esse sistema cria um problema, que o sistema é dimensionado para absorver o número maior possível dos meus estudantes e não sobra espaço para os outros. É claro que a gente acomoda, tem um acordo entre as universidades, né? Se um aluno, a gente tem uma especialidade, vamos ver um exemplo, nossa medicina de camelídeos é uma das melhores do país. Então, volta e meia tem gente querendo fazer. A gente acomoda o dos outros, porque eu posso que alguém que gosta de aves, de repente quer ir para a Geórgia, que é onde estão as aves, ou em Wisconsin, onde está o gado de leite, ou Iowa, onde estão os porcos. Então dá para fazer esse tipo de interação, mas não tem muito espaço para o pessoal que vem de fora. O que acontece? O pessoal que vem de fora, simplesmente como estagiário, muitas vezes vai ser meramente observador, porque não tem como acomodar mais do que isso, até em termos legais e de visto. Então dificulta um pouco. Mas é importante, especialmente para quem quer
de alguma maneira, entrar no sistema norte-americano, botando o Canadá e Estados Unidos. Por quê? Porque o sistema é direcionado para formar internos, né? Internos aqui são pessoas formadas, recém-formadas, que vão fazer um treinamento em serviço antes de poder fazer residência. Então, se alguém quer fazer o internato para depois poder fazer residência, que é um requisito, é melhor aparecer por lá para ser conhecido. Não só para ser conhecido, mas para entender como é o sistema. Porque pode ser que isso não seja para mim, ou pode ser que esse lugar não seja para mim. Então é bom passar lá, a gente ver quem é. E aí, se entrar no internato, se conseguir entrar no internato, aí tu entrou no sistema americano. Tem que ser um interno excelente para poder ser um residente. Que é uma peneira bastante grande. E nós temos, os nossos internos, de uma maneira geral, tendem a ser, mais da metade deles são estrangeiros. Então a oportunidade existe, mas é centenas e centenas de candidatos por vaga. Então é possível. Coisas mais curtas, não vai fazer um projeto de pesquisa, é possível, se eu achar alguém que esteja fazendo um projeto de pesquisa. Complica um pouquinho mais na parte mais clínica, porque é a sobrecarga de pessoas que já existe dentro da maioria dos hospitais. E uma tendência agora de todas as universidades, porque está faltando veterinário, tentar aumentar o número de vagas, até o máximo possível, que é onde a gente pode ir, né? Em parte para ajudar a falta, e em parte porque também isso é dinheiro, né? Porque o ensino universitário americano, mesmo público, é pago. Resumindo, não é fácil. Não é fácil, Vai não é exigir fácil, muito- não é fácil, mas não é impossível. Sim. Eu não tô para mim é muito difícil entender essa situação, porque eu passei por essa situação mais de 30 anos atrás. Mas o que eu sempre faço é o seguinte, esse sistema me abordou, eu estava num congresso na Colômbia, me abordou, mas separa um pouquinho, tem um interno colombiano, conversa com ele, tá aqui. Tá? Porque esta pessoa vai te explicar tudo que ela teve que fazer, como é que funciona, e te dá o caminho né, onde que vai. Onde é que estão as curvas, onde é que estão os problemas. Eu já não sei mais, eu tenho uma visão muito do alto sobre as coisas. Então, para mim sempre parece, nossa, eu não ia fazer isso de novo. Mas é que eu acho que indo de encontro com o que a gente comentou aqui, com o número de faculdades do Brasil e número de estudantes brasileiros e de veterinários brasileiros, eu imagino que a procura de brasileiros escutando, por exemplo, falando, falta veterinário fora. O olhinho O brilha. cara fala, me chama, tô aqui. Mas tem que entender que existe um processo. Existe um Não é processo. uma validação simples, assim. Não, a revalidação longa. não é simples, são vários exames, incluindo um exame prático, né? E demora. Olha, hoje está mais rápido, deve estar uns 18 meses. Né? Ela é cara e não é. E realmente não dá para. Vamos passar. Não, vai ter que estudar. Vai ter que estudar, vai ter que praticar para poder chegar lá. Mas é possível, com certeza. Eu conheço muita gente que fez, eu conheço gente que fez sem nunca ter ido nos Estados Unidos. Só ia lá para fazer os exames. Então é possível. É possível. Eu, se fosse fazer agora, mas com certeza eu rodava para a vaca, para observar, localizar a claudicação em cavalo, pode esquecer, de jeito nenhum. É complicadinho aquele exame de claudicação. É complicadinho. Então, você acha que com aumentando esse boom das faculdades, o aumento das faculdades, você acha que pode dar uma facilitada, se eu posso dizer assim, nesse processo? Ou diminuir de interno ou algo do tipo? O aumento das universidades, o número de universidades dos Estados Unidos vai melhorar, a longo prazo, vai melhorar a situação do mercado, que não tem veterinário suficiente. O problema é que não existe nenhuma manobra a curto prazo. Suponhamos que a gente pudesse dobrar o número de vagas de todas as faculdades veterinárias hoje, ia demorar 5 anos até que a primeira turma saísse. Sim. Então não existe solução a curto prazo. Então vai melhorar isso. Né? E claro que com mais veterinários vão ter que se criar mais situações de estudo pós a graduação, né? Que não, em termos clínicos, que é internato e residência e mais oportunidades. O número de veterinários nos Estados Unidos hoje é 120 milhões. Não, pai. Corta porque eu não vou lembrar o número. Mas tem muita procura para a faculdade? A procura é relativamente grande. Né? É difícil de avaliar especificamente para um curso. A gente se olhar para o nosso número, nós somos o número 3 em número de candidatos por vaga. Mas como os alunos se candidatam a todas as vagas ao mesmo tempo, né? Então
Claro, eu escolho, eu quero Oregon, eu quero Ohio, eu quero Texas, eu posso escolher 10, 15, 5, 20. E esse mesmo aluno vai ser candidato em várias outras. E aí, na hora que começarem a ser as ofertas de quem vai ser aceito, ele vai decidir para onde é melhor para ele ou para ela ir. Então, isso infla o número, porque uma pessoa que está se candidatando para 10 vagas não são 10 candidatos, é um candidato, é 10% de um candidato. Então, se olhar o número total de pessoas que se candidatam a veterinário, no total de vagas de veterinária, dá entre 4 e 5 por vaga. Entendi. Tá? Lembrando que o sistema é bem diferente do Brasil. O sistema é bem diferente do Brasil e a gente tem um número de vagas para quem reside no estado e um número de vagas para quem não reside no estado. E o que isso gera é que a pessoa que reside no estado paga menos, porque os impostos daquele estado vão para a universidade. Então quem vem de fora tem que pagar a parte dele e a parte do estado. E tem estados que é mais fácil para eles pagarem para os veterinários para os estudantes dele fazer faculdade em outro estado, então cria um convênio. Então tu só paga a taxa normal de estado e o estado paga a outra parte e aí tu volta. Entendi. Então, tem estados que tem uma... Não vale a pena montar uma escola de veterinária, mas eu quero veterinário, então eu vou converso com o vizinho, tu aceita 20 candidatos nossos por ano e a gente paga. Interessante. Muito interessante. Mudando rapidamente só de assunto, você que visita também muitos congressos. E para quem não sabe, o Hélio hoje, junto com a NMV, é o nosso diretor técnico-científico do Congresso da PetVet. Mas você vê essas ofertas mundiais de congresso, vamos falar assim. Hoje o Brasil, na parte educacional, dentro dos congressos, eles estão mesmo, vamos falar assim, mesmo nível de um congresso, tecnicamente falando, né? Eu acho que, bom, isso de novo tem que ver com quem que a gente vai comparar. Né? Se comparar com a América Latina, o Brasil está muito melhor que muitos, mas ainda está atrás de alguns países da América Latina hoje. Obviamente, nos Estados Unidos, que existem 2 congressos muito grandes gerais, existem vários dos congressos de especialidades, que é difícil bater esses. Então, nesse aspecto, é uma comparação complicada. O Brasil, eu acho que tem hoje um nível de educação continuada proporcional ao nível da veterinária, comparável com os Estados Unidos e Europa. Problema, isso não quer dizer que seja o melhor possível. Isso não quer dizer que não possa ser melhorado muito. Eu acho que o Brasil tem que começar a repensar em termos de estratégia de congresso, como organiza, quem organiza, onde organiza e qual é o objetivo desses congressos. É claro que cada um pode ter a sua própria ideia do que é o melhor. Mas eu volto para aquilo que a gente já conversou antes há algum tempo, que é a gente tem que pensar que eu quero formar um veterinário que seja o veterinário da família. Aquela pessoa em que a família confie e que ele dê o cuidado total até um ponto. E a partir daquele ponto ele vai para o especialista. Então, esse tipo de educação está faltando. A educação que é a que vai, o que nós falamos no início da conversa, falta acesso a veterinária de qualidade. E acesso a veterinária de qualidade não é um especialista. Acesso a veterinária de qualidade é lá embaixo. Nós precisamos de mais veterinários generalistas, nós precisamos valorizar o generalista, nós precisamos educar o generalista para que ele funcione como generalista eficaz e com um conhecimento para aplicar. E isso os congressos não estão fazendo. Os congressos estão se tornando eminentemente especialistas. Estamos tratando do topo, estamos esquecendo de toda a base do sistema. O sistema só funciona quando eu tenho um médico um médico veterinário que é o coordenador do cuidado de saúde do paciente, e quando eu preciso de especialista eu tenho consultores que são clientes do médico veterinário primário. Aí é que o sistema funciona. Só um cozinheiro na cozinha. Pode ter quantos ajudantes, quantos consultores, mas só um que tem só um conhece tudo. Só um conhece o paciente desde que era filhotinho até antes. E esse é que tem que tomar as decisões finais. Mas nós temos que qualificar essa pessoa para se sentir confortável fazendo isso. Então, acho que nessa parte o Brasil hoje está falhando. Porque não é cultural. Né? De novo, a gente está se espelhando no clínico geral e não no pediatra. A hora que a gente passar a se espelhar no pediatra, nós vamos entender o que o Brasil precisa em termos de medicina veterinária de cães e gatos daqui para frente. Entendi. Deixa eu ver se eu só entendi. Então, os Estados Unidos tem
dois que você falou. O VMX e qual? VMX e o Western, Ah, em Las Vegas. são os dois maiores São os dois maiores. do geral. E aí Isso. tem muitos de especialidades. Sim. Que no Brasil não tem muito, mas na PetVet temos um nicho que é o especialidades. Eu queria que vocês explicassem um pouco disso. Na verdade, a PetVet tem uma situação diferente, porque a PetVet, na verdade, são 2 congressos em um, né? Existe um congresso de o PetVet Especialidades, em que são salas de especialidade com um programa específico só daquela especialidade pelos 3 dias, organizado por pessoas da área que gostam e que o melhor congresso que a gente pode fazer para aquele período, e aborda, porque programa de congresso tem que contar uma história. Eu tenho que ter início, meio e fim. Essa coisa de coisas desconectas não diminui a quantidade de retenção, diminui o aprendizado. Então tem que contar uma história. Então o PetVet especialidade, nós temos várias especialidades em salas especiais, salas específicas e que a pessoa só vai lá. Então segue o modelo tradicional, porque obviamente a gente tem que capacitar todo mundo. E aí a gente tem o PetVet multidisciplinar, que é o inverso. O PetVet multidisciplinar é preparar as pessoas que vão atender os cães e gatos antes de eles chegarem no especialista. E que vão mandar para o especialista e avaliar aquela informação e aplicar nos seus pacientes. Uma coisa que eventualmente a gente vai chegar, porque é muito importante, é a comunicação entre o generalista, vamos chamar o médico, o veterinário de família, e o especialista. Porque essa é uma das coisas mais importantes na saúde de cães e gatos. Tem estudos hoje demonstrando que quando o cardiologista e o veterinário da família trabalham junto em cães com doença valvular mitral crônica, esses cães vivem mais e melhor. Então nós temos que começar a estruturar como que é esse relacionamento. Quando eu transfiro, quando eu referencio, quando eu transfiro, quem recebe, quando recebe, como recebe, o que tem que mandar de volta, como é que é a nossa comunicação, o que eu tenho que enviar junto com... Então, são todos os protocolos que têm que ser desenvolvidos para que a gente possa trabalhar juntos. Independente se eu trabalho num hospital e o outro trabalha numa clínica, nós temos que ter uma comunicação. Essa interação é importantíssima. Mas voltando ao PetVet multidisciplinar, o PetVet multidisciplinar, a ideia por trás nós queremos um médico veterinário de família. Então, as áreas que já existem hoje no PetVet multidisciplinar que vão ser mantidas, uma sala inteira só de medicina felina, que é quem já conseguiu fazer isso. A medicina felina fez aquilo que é, para mim, o que deve ser feito. Uma outra sala é a geriatria, que é quem vai fazer isso depois. Sim. E aí as 2 estruturas montadas mais próximas que nós temos hoje do médico veterinário de família. E as coisas que vão propiciar ao médico veterinário de família conhecimento. Então tem uma sala que é como eu faço, ou como faz quem muito faz. Então é como eu abordo, porque no primeiro dia é vômito, diarreia, polidipsia, porque os cães e gatos não vêm pra gente dizendo eu tenho insuficiência renal crônica. E para eu poder ler no livro, eu tenho que chegar no diagnóstico. Para chegar no diagnóstico, tem que começar com o problema. Então, a medicina através de problema é uma outra coisa muito importante que precisa ser mais divulgada. E aí, dentro dessa meditação, a gente tem como eu trato. Né? Pega o especialista, ele tem 25 minutos para dizer é assim que eu trato o abdômen agudo. Eu não quero saber tudo que está na literatura, eu quero saber como é que tu faz. Porque tu faz isso todo dia. E isso é que é importante para mim. Então, vamos educar essa pessoa. A gente também tem uma parte de saúde profissional e emocional. Muito importante. Que é muito importante. A nossa profissão, nós somos uma profissão com uma compaixão muito grande. E a gente tem que aprender como lidar com isso. E isso leva a todos os problemas que nós temos com índice de suicídio, depressão, burnout, dano moral e outras coisas, que a gente tem que saber como se preservar. Como saber como se manter saudável. Tem uma série de coisas que a gente aborda especificamente ali. E cada ano varia um pouco outras coisas juntos. Esse ano vai ter uma sala de imagem em ação. Então vai ter um endoscopista e uma radiologista. E eles vão montar uma sala e como é que a gente trabalha junto para ajudar o clínico geral. Muito legal. Spoiler, hein, gente? Então são essas coisas. Então, o que a gente tem que fazer basicamente inovar. Volta ao princípio.
temos que contar uma história no programa. Jogar gente no programa, me diz do que tu fala, eu te boto aqui. Não, isso não é programa, isso é um popurrí. Que pode ser muito bom para alguns, mas não é como as pessoas retêm conhecimento. As pessoas retêm conhecimento aprendendo numa linha. E a gente aprende por repetição. Inclusive, lembrei da sala de intensivismo do Rodrigo Rabelo ano passado, era um pouco disso, que era prática. Você tinha a oportunidade de ir pra lá e fazer as coisas. Meu, foi muito legal. Essa é uma coisa muito importante que a gente esquece. Adultos aprendem por experiência. Sim. Então, o problema quando se pensa em termos disso, que assim, fazer labs, né, fazer laboratórios do ponto de vista de aulas práticas, né? Práticas. O problema é que a logística é muito complicada, mas é como se aprende melhor. Então, e hoje existem a facilidade de modelos e outras coisas, mas adultos aprendem por experiência. E o que é legal, pessoal, já vou fazer jabá também, é que o VertiConnect é uma plataforma que você consegue, quem foi congressista, consegue acessar e rever todas as palestras ali também. Eu lembrei outra coisa, que o Hélio comentou sobre a nossa sala dentro do PetVet de saúde mental e tudo mais. Temos um episódio que foi gravado, inclusive, na PetVet do ano passado. Foi eu que apresentei com o Luiz Vetseabra. E foi com a Bianca Gresselli. Ela, inclusive, desmentiu essa grande fama que, nossa, a veterinária é a profissão que mais tem maior índice de suicídio veterinário. Não é verdade, isso foi um mito que... Ela explicou tudo certinho. Foi um mito que alguém criou e não sei o que, foi rolando, e passa da boca de um pro outro, vai aumentando. E é muito importante ver esse episódio também para quem está nos assistindo. Nós somos uma das profissões com maior índice de suicídios, mas não somos nem de longe a maior. Nós somos a profissão que está presente na morte do paciente mais do que qualquer outra profissão. Pelo menos 5 vezes mais. Então tem outras coisas que são importantes com isso. E a Bianca vai estar esse ano, não só na sala de saúde pessoal e profissional, mas também na sala de geriatria. Ela vai falar sobre estrada cuidadora. Muito importante isso. Isso aí. Eu já tomei aqui a bronca do horário, né? da produção. Eu acho que temos que Mas queria deixar aí um tempo para você deixar seu último recado, convidar o pessoal para a PetVet desse ano, para a gente, para o nosso congresso. Gente, tivemos muitos spoilers, tá? Então, dá uma volta aí, vê de novo, anota. A gente espera vocês lá. Eu vou estar no stand da NBV, como sempre. O Gui e o Hélio, você acha pela PetVet. Porque, inclusive, a gente não consegue achar eles estão correndo para tudo que é lado. O Hélio tem 1 milhão de compromissos, o Gui também. Então, para nós é o seguinte, eu acho que esse ano a PetVet, de novo, segue o mesmo propósito e a gente espera todo mundo lá. Vai ter um grupo muito grande de palestrantes do Brasil inteiro, e muitos do exterior, vem gente de Portugal, vem várias pessoas dos Estados Unidos, vem o grande investigador de um dos maiores estudos em medicina veterinária, em cães na história, que é o Dog Aging Project, que é como está avaliando a vida de vários cães a vida inteira. Então, avaliar o envelhecimento, o que está saindo de informação desse estudo é uma coisa impressionante. E o coordenador vai estar lá, vai falar 2 horas sobre o projeto e sobre o que eles já descobriram. Eu vou conseguir um jeito de assistir isso. Tem muita coisa muito, muito grande vindo e eu convido a todos para estarem lá na PetVet em agosto e garanto, não vão se arrepender. Eu pelo menos, eu também posso garantir, porque eu fui 1 ano e eu não saio mais de lá. Não quero ver quem me tire, não saio, eu vou colar, se eu sair de um dia da NBV, eu vou colar em outro, mas espero que eu não saia da NBV. E a gente tem que sempre lembrar que o congresso não é só aprender. Uma das coisas mais importantes no congresso é rede, formação de redes, networking. Muito e lá grande. é o lugar ideal para fazer networking, não só com os palestrantes, mas com o pessoal das empresas, amigos e outros que vão estar lá. Gente, todo mundo tá lá, então... Tá todo mundo lá. Então, quem quer ser visto tem que estar lá. Esse ano a gente vai ter bastante experiência nova para o congressista. Vai ser super legal. Também deixo o convite, 14 a 16 de agosto deste ano, a nossa PetVet no São Paulo Expo.
Estaremos lá, todos nós 3. E mais uma galera, porque o pavilhão cada ano aumenta. Cada tá ano. maior. Tudo... Aí, tá Vamos vendo? ter mais congressistas esse ano. Eu tenho mais espaço. uma única dica, gente. Vai de tênis. Não inventa de salto. Não inventa de bota. Tênis, o melhor que você tiver, o mais confortável. Porque você anda quilômetros e quilômetros e quilômetros atrás de todo mundo. Então é isso. Eu quero Obrigado de agradecer. novo, Hélio. Pô, eu que agradeço. Sempre um prazer estar aqui. Obrigado. Obrigada, Hélio. Obrigada, Gui. Obrigada a você que tá assistindo. A gente se vê em mais um. Obrigada por ver minha carinha de novo aqui. Acho que tá ficando batido no Vect Conecta. Fico muito feliz de estar aqui mais uma vez. E é isso. Deixe seu like, comenta, compartilha com quem você quiser, com quem você achar necessário ouvir essa conversa incrível. Adorei estar com vocês. E é isso. Tchau, gente.